Surgiu um assunto nesta segunda-feira a respeito de atletas que estariam jogando de maneira irregular em vários clubes do Parazão. Esse assunto surgiu, parece que um departamento jurídico de um desses clubes percebeu essa situação e divulgou através da imprensa que esses clubes, ao todo 4 clubes, estariam aí envolvidos. Deixa eu contar aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. 4 clubes mesmo estariam envolvidos nessa situação. A gente vai falar sobre isso agora, mas antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo e não perca os conteúdos do canal, porque isso é importante pra gente, tá? A tua inscrição, teu like é muito importante. A gente chegou a 35 mil inscritos e agora a nossa meta é chegar a 40. E eu conto com teu apoio. Bora lá, gente. Bora falar sobre essa situação, porque ela mexe demais com a tabela do Campeonato Paraense. Com a tabela do Parazão. Os clubes são os seguintes: Clube do Remo, Tunaluso, Capitão Poço e Bragantino. A informação inicial era de que esses 4 clubes teriam cometido essa infração. A notícia foi publicada pelos jornalistas Bruno Amâncio e Magno Fernandes, sendo que o Bruno Amâncio foi o primeiro a publicar e o Magno Fernandes depois veio com todos os detalhes a respeito dessa situação. O Magno Fernandes colocou aqui, inclusive, a questão do artigo 31 do regulamento do Campeonato Paraense, que fala que é vedada a participação de atletas não profissionais que completarem 20 anos de idade em 2025. Ou seja, atletas que possuem até 19 anos de idade, que têm 18 anos e que vão completar 19, eles podem jogar o Parazão. Eles são atletas da base, eles possuem ali um contrato, um vínculo de trabalho não profissional com os clubes e o clube tem todo o direito de utilizá-lo se quiser na equipe profissional, mas só pode até 5 atletas nesse tipo de configuração de contrato. E aí, o artigo 32 afirma o seguinte, que cada atleta poderá relacionar até 5 atletas não profissionais com idades entre 16 até 19 anos completos em 2025 por partida. E nessa situação, o Magno continua a postagem dele aqui, ele foi informado que 4 equipes estariam envolvidas nessa situação. O Clube do Remo, com um jogador, com o Adson, que jogou uma partida. A Tunaluso Brasileira com o Henrico, que, segundo essa fonte, jogou 2 jogos. Capitão Poço com Daniel nos 6 jogos iniciais. E o Bragantino com Sérgio Matheus apenas um jogo. Vale ressaltar nessa situação, inclusive continuando aqui a postagem do Magno, que todos os atletas tiveram seus registros atualizados na CBF como atletas profissionais somente na semana passada, após já terem sido relacionados. E aí, a questão toda é a seguinte. Ainda em atualização, segundo a postagem do Magno Fernandes, a irregularidade ela só se configura, ela só fica evidente se esse atleta em questão entrou no jogo. Antes, em alguns regulamentos passados, bastava o atleta ser relacionado para a partida. Mas agora, a configuração dessa irregularidade só vai para frente se ele pisar no gramado e entrar, seja como titular, seja como reserva, entrando no decorrer da partida. E aí, conforme as súmulas dessas partidas, o Adson do Clube do Remo não chegou a atuar na partida. O Sérgio Matheus também não jogou pelo Bragantino. E o Henrico não jogou pela Tunaluso Brasileira. Sendo que o Henrico, por último, estava disputando o Campeonato Paraense Sub-20 com a Tunaluso Brasileira e não chegou a disputar essa partida, só chegou a entrar, se eu não me engano, na partida da Copa do Brasil contra o Sampaio Corrêa. Jogou ali por cerca de 12 minutos, se eu não me engano. Então, não configurou irregularidade, até porque ele teve o seu vínculo de contrato profissional firmado nessa semana que se passou. Apenas um jogador foi acionado aí dentro dessas partidas, que foi o jogador do Capitão Poço, o Daniel. Ele entrou em uma dessas partidas
e ele não tinha o contrato profissional. Ele tinha o vínculo de contrato não profissional, que é aquele contrato que os atletas da base fazem com os clubes para poderem, enfim, colocar os nomes no bid, entrarem nas suas partidas, poderem aí ser regularizados e atuarem pelos seus clubes no qual estão defendendo. Então, segundo essa informação do Magno Fernandes, o Capitão Poço teria infringido esse artigo correspondente à utilização desses atletas que completam 20 anos de idade neste ano de 2025. Por que acontece isso? Porque 20 anos de idade é a idade que estoura do atleta nas categorias de base. Estoura. Então ele precisa ter o contrato profissional até para que ele tenha uma segurança de que ele vai ser ali utilizado, que ele vai ser remunerado pelo trabalho dele. E aí, cara, nessa situação, abrindo aqui a tabela do Campeonato Paraense, essa situação vai mexer demais com a tabela se realmente for confirmada. O Capitão Poço está na 6ª posição com 10 pontos. Está na 6ª colocação com 10 pontos. E aí tem uma galera que está abaixo dele. Tunaluso, Santa Rosa, Cametá, São Francisco, Independente e Caeté. Sendo que nesse momento Independente e Caeté estão caindo para a B1. Então, certamente, se essa irregularidade for confirmada pela Federação Paraense de Futebol, com seu departamento jurídico, o Capitão Poço vai ser notificado e, infelizmente, né, por uma questão aí, não se sabe se por uma questão de administrativo ou qualquer outra parte, fatalmente vai perder os pontos conquistados nesses jogos em que esse atleta acabou atuando. Agora, com a palavra, vai ficar a Federação Paraense de Futebol, que vai precisar esclarecer esse fato, esclarecer esse ponto. O fato é que no próximo dia 2 de março nós vamos ter a última rodada do Parazão. E, para não ter nenhum problema, eu acredito que é importante a federação averiguar logo o quanto antes e esclarecer os fatos, se realmente configurou a irregularidade ou não, para que não haja nenhum tipo de ruído e para que o Campeonato Paraense também não possa sofrer nenhuma paralisação. Vamos aguardar, agora a federação certamente vai se pronunciar sobre isso, deve falar a respeito dessa situação, o próprio TJD também pode falar a respeito desse assunto. O fato é que houve a utilização do atleta e aparentemente essa utilização, segundo o que também postou o Magno Fernandes, aparentemente esse atleta atuou de maneira não adequada com o regulamento do Campeonato Paraense. Agora, vamos aguardar. Não tem o que fazer nessa situação. É aguardar e verificar se houve de fato a irregularidade ou não. E torcer para que o campeonato não paralise. A gente já tem um calendário muito complicado. Torcer para que o campeonato não pare, não paralise. E que as autoridades, que as pessoas responsáveis e que as pessoas que estão à frente dessa parte jurídica do Campeonato Paraense possam se pronunciar, possam dar aí um comunicado, esclarecendo esses pontos, até para que haja uma segurança, uma transparência também muito maior dentro do campeonato. Campeonato que está sendo bem conduzido, claro, mas que nesse momento precisa aí desse esclarecimento, até para que as outras equipes também possam ser informadas sobre se de fato teve ou não essa irregularidade. Agora, o fato é que essas equipes que estão abaixo do Capitão Poço, principalmente as que não estão se classificando para a próxima fase ou as que estão querendo escapar ali do rebaixamento, vão ficar de olho para tentar aí alguma vitória na parte jurídica e escapar de um rebaixamento ou de uma não classificação. Te inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo e não perca os nossos conteúdos do canal. É muito importante pra gente isso. A gente quer muito você com a gente. Chegamos a 35 mil inscritos e queremos chegar agora a 40 mil inscritos. E eu conto muito com o teu apoio. Muito obrigado de coração e até a próxima!